Evangelho de João, capítulo 11, a história da morte e ressurreição de Lázaro. Diz assim: havia um homem chamado Lázaro. Ele estava doente. Era de Betânia, cidade de Maria e sua irmã Marta. Essa era a mesma Maria que ungiu os pés do Senhor com óleos aromáticos e depois os enxugou com os cabelos. Lázaro, que estava doente, era irmão dela. As irmãs mandaram um recado para Jesus: Senhor, aquele a quem o Senhor ama está muito doente. Quando Jesus recebeu a mensagem, comentou: essa doença não é fatal. Será uma boa ocasião para demonstrar a glória de Deus na glorificação do Filho de Deus. Quando Jesus finalmente chegou, Lázaro estava morto havia 4 dias. Betânia ficava perto de Jerusalém, distante cerca de 3 quilômetros. E muitos dos judeus davam apoio a Marta e Maria, compadecidos delas por causa do irmão. Marta soube que Jesus estava chegando e saiu ao encontro dele. Maria ficou em casa. Marta então lhe disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mesmo agora sei que o Senhor pode pedir a Deus e será concedido. Jesus chegou ao local do túmulo. Era uma caverna simples na colina, com uma placa de pedra que a fechava, e ele ordenou: removam a pedra. Marta, a irmã do falecido, disse: Senhor, a esta altura já está com mau cheiro. Ele morreu há 4 dias. Eles a removeram. Jesus ergueu os olhos para os céus e orou: Pai, sou grato porque até aqui tens me ouvido. Sei que sempre me ouves. Mas por causa da multidão aqui presente, oro assim para que eles possam crer que me enviaste. Então ele bradou: Lázaro, venha para cá. Lázaro saiu, ainda enrolado nos panos, da cabeça aos pés, e com um lenço sobre o rosto. Jesus lhes ordenou: desamarrem-no para que possa ir. Até aí. Vamos ter mais uma palavra de oração? Se você puder abaixar sua cabeça e fechar os seus olhos. Senhor, nós nos reunimos aqui hoje de manhã ao redor do nome de Jesus, para que nosso coração, a nossa vida seja hoje impactada, ela seja confrontada, mexida, para que hoje seja mais um dia vivido ao teu lado e vivido com experiências, com falas, com escutas que nos tornem mais parecidos com o Senhor. E agora, quando vamos refletir, meditar na Tua Palavra, nós pedimos o auxílio do Teu Espírito, nos ajudando a tirar todo preconceito, derrubar resistências, tirar pedras que possam estar segurando a vida dentro de nós. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Nós não temos muitas certezas na vida. A nossa vida ela é feita de muitas dúvidas. Se eu perguntar para você sobre o dia de amanhã, sobre a semana que vem, você vai ter algumas ideias, alguns projetos que você tem rabiscado, mas eles não estão no campo da certeza. Por uma razão muito simples: você não sabe se vai estar vivo amanhã. A única certeza que nós temos aqui é que uma hora nós vamos morrer. Que jeito bom de começar uma mensagem, né? Dizendo para você que você vai morrer. É porque a morte é um assunto tão nosso, tão humano, do qual nós fugimos tanto. Nós não falamos sobre a morte. E por causa disso eu vou falar de morte hoje de manhã e hoje à noite. Então se você quiser voltar hoje à noite, eu vou pregar outra mensagem, mas também sobre isso. Mas o fato é que uma hora dessa aí, eu vou dar um suspiro, e ele vai entrar para a história como sendo o meu último suspiro. Eu vou dar um beijo na Carol, e aquele beijo vai entrar para a história como o último beijo. Eu vou brincar com os meus filhos, e aquela brincadeira uma hora vai ser a última brincadeira. Entrou para a história como a última. Porque nós vamos morrer. Uma hora nós daremos o último suspiro.
Um dia, isso não é agora não. Vai demorar ainda, ou pelo menos eu espero que demore. Amém, obrigado pelo amém. Mas eu acredito ser muito importante, é muito importante a gente ter consciência dessa finitude. Nós vamos acabar, nós vamos morrer. Ela nos faz lembrar que nós estamos vivendo uma experiência aqui na Terra, e a finitude, ela não tem que entrar no nosso coração como um desespero, ou como para valorizar a morte. Não, eu sei que vou morrer, então eu valorizo os dias que eu tenho. Porque sei que tem um fim, eu cuido do meu durante. Porque sei que uma hora acabo, eu cuido de enquanto eu ainda estou. Eu cuido de quanto eu ainda sou. Então não é uma valorização ou uma idolatria à morte. Pelo contrário. É a valorização da vida, da existência. Porque sei que vou morrer, eu vivo de uma maneira muito bonita. E cuido da minha vida de uma maneira muito bonita. Para que os meus dias sejam de fato muito bonitos, cheios de vida, cheios de experiências, cheios de oportunidades. Falo isso para gerar em você vontade de viver. Sempre que falamos sobre a morte é para gerar vontade de viver e não para ficar obcecado com a morte em si. Nós valorizamos a vida porque sabemos que ela um dia vai chegar ao fim. Então esse é um fato da nossa existência. Nós estamos vivos e uma hora nós vamos morrer. Então a morte física é um fato, mas é também verdade, é também um fato que nós vivemos outras mortes enquanto estamos vivos. No percurso da vida, do dia que você nasceu até o seu último dia, nesse intervalo aqui, que nós chamamos de vida, nós somos apresentados a situações extremamente doloridas. E é sobre isso que eu quero refletir com você hoje a partir da história de Lázaro. Porque viver é bom, sim, eu acho que viver é muito bom. Mas a vida, ela é complexa e ambígua. Nós vivemos coisas muito bonitas e vivemos coisas extremamente doloridas. A vida tem seus encantos, sim, tem. Mas ela também tem os seus horrores. Por vezes nós nos deparamos com as faces, assim, no plural, as faces cruéis da vida. Nós morremos. Vivemos histórias e algumas histórias morrem dentro de nós. Conhecemos pessoas e algumas pessoas morrem dentro de nós. Vivemos histórias e algumas histórias morrem dentro de nós. Há situações que matam. E quando situações matam a nossa esperança, quando situações matam a nossa felicidade, há situações que matam a nossa vontade de viver, há situações que matam a nossa vontade de sair da cama na segunda-feira de manhã, há situações que matam o acreditar de que o nosso casamento pode ser feliz, há situações que roubam de nós a possibilidade de que os nossos filhos vão viver e trilhar um caminho bom. Sim, a vida é muito bonita e às vezes ela maltrata. Às vezes ela nos coloca diante de uma realidade crua, dolorida, pesada, difícil de ser digerida. Então, com isso no coração, eu convido você, como convidei semana passada, a olharmos para um texto da Bíblia não com o seu olhar literal, não na sua veracidade, mas na sua verdade. Lázaro ressuscitou, sim, eu acredito nisso. Porém, o que é que isso tem a ver com a minha vida? O que é que Jesus dizer para Lázaro, sai daí, tem a ver com a minha vida hoje? Eu não conheci o Lázaro. O que é que Jesus dizer, removam a pedra, tem a ver com a tua vida hoje, em São Paulo, em 2016, em julho? Qual é a conexão disso com a tua vida? Então, como fizemos semana passada, olhando para uma mulher que há 18 anos estava encurvada, pesada, sem conseguir levantar a cabeça e olhar para frente, sem conseguir levantar os olhos e enxergar um horizonte de vida, Jesus curou aquela mulher. E de alguma maneira Ele também nos curou, porque nós lemos a Bíblia e permitimos que a Bíblia nos leia. Então nós lemos um pouco, um pedaço, um recorte da vida do Lázaro. E agora eu convido você a deixar que a história do Lázaro leia a tua vida. Leia os teus processos de morte. Porque nós estamos vivos, mas já morremos algumas vezes. Porque nós estamos respirando, mas algumas coisas dentro de nós estão na UTI, em estado crítico. Porque nós estamos vivos,
mas algumas coisas em nós estão fechadas, com pedras pesadas. Nós estamos vivos, mas às vezes numa dimensão espiritual, emocional, nós estamos num lugar que cheira mal e não temos condições de sair daí. Então a história de Lázaro entra dentro de nós, ela pode entrar dentro de nós, nos convidando a mexer algumas coisas dentro de nós, porque quando nos mexemos, quando nos colocamos a vida para fazer alguns movimentos, nós podemos sim ter esperança de que algumas pedras serão removidas e talvez a nossa esperança, inclusive, como nem combinei com a Gabi, ela cantou essa música aqui hoje, a nossa esperança pode ser atualizada. Então eu convido você a fazermos isso através dessa história que você viu. Jesus recebe um recado das irmãs de Lázaro dizendo que ele está muito doente. E Jesus não vai imediatamente ao encontro de Lázaro, ele fica lá onde ele está, chega no túmulo de Lázaro 4 dias depois, com Lázaro cheirando mal. E o clima aqui da história que nós lemos não é bom, o clima não está bom, porque havia uma tensão de Jesus com o povo judeu. Os judeus estavam extremamente irritados com as ideias que Jesus estava espalhando. Havia uma tensão entre Jesus e as irmãs de Lázaro, porque quando Jesus chega, eles recriminam Jesus porque ele chegou atrasado. Há uma tensão entre Jesus e a multidão que está em volta das irmãs de Lázaro, porque elas começam a questionar se Jesus, por que Jesus não cura? Por que Jesus não ressuscita? Se ele já fez outras curas, por que ele não faz mais uma? Por que ele não impede a morte de um amigo? E Jesus chega então diante do túmulo de Lázaro, ora a Deus e ordena, ele manda, ele dá um comando a Lázaro, ele não faz uma sugestão. Ele diz: Lázaro, saia, vem para fora, vem para cá. Lázaro sai, ele manda que as faixas sejam retiradas para que ele possa viver. Bom, com essa cena no teu coração, então eu convido você a abrir o seu coração com coragem, para você enfrentar algumas perguntas. Porque eu acho sim que quando a gente ouve alguém falar, na verdade é algo bem desonesto, né? Porque eu falo e vocês têm que me escutar. Mas eu queria que enquanto eu falasse, a minha fala fosse não uma afirmação, mas que ela entrasse no seu coração como uma grande pergunta, ou como algumas grandes perguntas. Porque você não tem que escutar tudo que eu estou falando como verdade absoluta, pegar isso e falar, então, é isso. Não. Você tem que pegar tudo aquilo que eu vou te falar e fazer grandes perguntas. Já disse o sábio que são as perguntas que movem o mundo, então são as perguntas que devem mover também a nossa vida. Então faça perguntas hoje de manhã em relação à tua vida, em relação ao que você vai escutar, especialmente em relação àquilo que você crê com aquilo que você vive. Coloque as duas coisas para conversar. E se você sair daqui hoje de manhã com boas perguntas, eu acredito que você vai viver boas transformações, boas experiências, e em alguma dimensão, de alguma maneira, viver também uma vida nova. Primeira coisa que eu quero pontuar com você é que a acomodação pode matar. Nós recebemos muitas notícias na nossa vida que nós não gostaríamos de receber. Às vezes a vida está dentro de um programado, as coisas estão correndo exatamente do jeito que você queria. Você fez o seu planejamento, o seu planejamento está dando certo, as coisas estão indo relativamente bem dentro daquilo que você esperava. Até que você recebe uma ligação, teu celular toca, e ao atender o celular, você recebe uma notícia que muda radicalmente a tua vida. Eu não quero dar um exemplo de qual notícia para você não achar que alguém contou alguma ligação que você recebeu essa semana. Mas alguma ligação que você recebeu e falou, não era isso. Não era isso que eu queria escutar. Estava tudo bem, até que chegou o e-mail. Estava tudo bem, até que você abriu o resultado do exame. Estava tudo bem, até que alguma coisa chegou e desordenou tudo aquilo que nós imaginávamos estava dentro do nosso controle. Dias difíceis, a Bíblia os chama de dia mau. E ninguém passa pela experiência humana sem se confrontar com os dias maus.
E esse dia mal, ele não é uma experiência de 24 horas. Dia mal é um período. Dia mal é um tempo. Quanto tempo, Vili? Não tenho coragem de arriscar o tempo, porque não dá para saber quanto tempo que uma dor pode durar dentro de um coração. Porque é muito cruel falar, não, fica tranquilo, isso aí não é nada, isso aí em coisa de uma semana está curado. Não sei como é o seu complexo, a complexidade do seu mundo interno para dizer como é que você lida com um problema. Não, mas a Bíblia diz que a dor pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã. É verdade, isso é uma poesia, e essa uma noite não é um período de 12 horas. Existem noites que duram 12 anos, mas a alegria vem, uma hora ela vem. A questão é que não é um dia de 24 horas, não é uma noite de 12 horas, mas nós enfrentamos períodos. O dia mau é um período. É um tempo da nossa vida que nós não temos como dar hoje de manhã aqui uma ordem cronológica para ele. Ele é depois. Você passou pela luta e diz, eu vivi o dia mau, Vili, eu sei do que você está falando, o meu durou 6 meses. A outra pessoa vai dizer, cara, o meu foram 20 anos. Porque é um período, ele acontece. Ele não faz de você uma pessoa melhor ou pior, ele faz de você um ser humano. Isso faz parte do viver, é do viver a enfrentar dias difíceis na nossa história. Então, além daquela morte final, nós vivemos outras, que podemos chamar de dia mau. Ciclos que se encerram e nós não queríamos que eles se encerrassem. Filhos que rebeldemente vão embora, deixando para trás amores, emoções, histórias, choros, lágrimas, noites não dormidas, casamentos que se dissolvem, doenças que passam a ditar a nossa agenda. A doença tem essa capacidade, ela dita a nossa agenda. O desemprego, que acabou com as suas noites de sono, entre outras muitas situações que nós podemos dar o nome de dia mau. Ou seja, períodos complicados, eles fazem parte do viver. Alguns nós podemos fugir, sim. Alguns nós podemos evitar, sim. E muitos não. Porque problema não bate na porta. Problema não é educado. Problema arromba a porta e entra, se instala e às vezes na sala. E fica lá, com uma arrogância e com uma ousadia, chamando você para a conversa, ditando a sua agenda. Um dos livros mais importantes que eu já li, já falei dele aqui outras vezes para vocês, é um livro de também um judeu chamado Viktor Frankl, o livro chama Em Busca de Sentido. Ele relata o período em que ele ficou preso em Auschwitz, no nazismo alemão. Essa é a primeira parte do livro. Na segunda parte do livro ele faz uma avaliação do período que ele ficou preso, mas agora ele sendo um médico, um psicólogo, quais os desdobramentos de um período de dor na vida de uma pessoa. E como que um período de dor pode ser importante na vida de uma pessoa. Mas uma coisa que ele fala no livro que eu achei tão interessante, é que na vida, os judeus viveram o nazismo, foram presos em campos de concentração. No campo de concentração se perde toda a sua liberdade. O seu pior inimigo decide o que vai ser da sua vida. A pessoa que mais te odeia define como será o seu dia, desde a hora que você acorda até se você poderá dormir. Quantas refeições, que tipo de roupa, como vai ser a sua vida. É o teu inimigo que decide. Você perde toda a seu poder, sua autoridade, sua subjetividade, é o outro que decide por você. E ele diz que existem pessoas que não viveram um campo de concentração literal, mas vivem num campo de concentração emocional. O dia mau chega e se instaura. E nós ficamos presos dentro daquela situação. O dia mau chega e se estabelece. E ele meio que cria cercas e nós achamos que não conseguimos mais sair dali. É um campo de concentração. E vamos nos acomodando, e a palavra é acomodar mesmo. E nos tornamos prisioneiros de nós mesmos. É uma loucura. É quando você se torna escravo de si. Alguma situação chega, se apresenta a você, e você se entrega a ela de maneira tal que você não consegue mais sair dali. Você se torna escravo de você mesmo.
E a grande proposta, ou uma das grandes propostas do cristianismo, é gerar o quê? É gerar incômodo, é gerar desconforto. É Jesus dizendo, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Eu não vim trazer tranquilidade, eu vim trazer conflito. Porque numa casa pode existir a possibilidade das pessoas viverem uma paz podre. Eles fingem que está tudo bem, mas as relações estão completamente destruídas dentro de si. Então é o pai que não olha mais para o filho. Eles não brigam, mas eles não se beijam, eles não se amam, eles não se conversam. É uma paz podre. O que Jesus diz? Nessa casa eu vou instaurar conflito. Eu vou instaurar o quê? Incômodo. Até que esse pai e esse filho sentem, lavem a roupa suja para que a relação deles seja verdadeira. Porque existe uma paz que é podre. Porque calmaria também pode ser omissão. Então nós temos que tomar cuidado para que o dia mau ou situações doloridas da nossa vida não roubem a nossa capacidade de se relacionar com os outros de uma maneira pura, verdadeira, natural, minimamente sincera. E nós vamos nos fechando nos nossos guetos emocionais, nos tornando escravos de nós mesmos. E é como se estivéssemos numa câmara de gás que vai homeopaticamente nos matando, tirando de nós as nossas características humanas. Falar, brigar, ficar insatisfeito, expressar uma tristeza, dizer que está ruim, se mexer para aquilo melhorar. Não, nós vamos criando nossas zonas de conforto. E zona de conforto para mim, eu já falei isso para vocês, é um nome muito ruim, porque conforto é um lugar gostoso. As nossas zonas de conforto são, na verdade, as nossas zonas de omissão. Um lugar onde a gente deixa de ser a gente. É um lugar onde a gente começa a se acostumar com aquilo que mata. É um lugar onde a gente começa a achar que está bom quando está tudo ruim. Sabe o que eu acho que é a zona de conforto? É um lugar onde as coisas não estão bem. E ao invés de usar energia para levantar e ir embora, a gente usa energia para se acostumar com aquilo que está ruim. E acredite, a gente consegue fazer isso. A gente consegue ir fazendo remendos na vida, como a gente faz em casa. Sabe, furou o telhado, você veja fumar um balde lá embaixo e a luz está quebrada, você fica dando peteleco nela para ela ligar. A gente vai dando jeito. Na vida a gente vai fazendo assim também. A gente vai se acostumando com algumas coisas que a última coisa que nós deveríamos fazer era se acostumar. A nossa força tinha que ser de transformação. Porque zona de conforto não é confortável. Zona de conforto é zona de omissão. E homeopaticamente, devagarzinho, dia após dia, ela mata. De uma maneira sutil. Ela vai soltando um gás em nós que a gente não percebe. E vai tirando de nós a força de viver. Então Jesus para na frente do túmulo de Lázaro. Manda que seja retirada a pedra. E ordena que Lázaro venha para fora. E aqui eu quero que você faça um grande exercício da cena de Lázaro com a tua vida. Quando Jesus diz para Lázaro, venha para fora, a frase venha para fora, sai daí, vem para cá, é uma ordem. Ela é recheada de outras possibilidades, a frase. Seria mais ou menos como dizer para você, você está vivendo alguma coisa que você não gosta, num lugar que já está cheirando mal, por que é que você está aí? Sai daí. Você não precisa viver dessa maneira. Você não precisa se submeter a esse lugar. Você não precisa viver uma vida de morte enquanto há vida. Você não precisa se submeter a processos de morte enquanto ainda existe oxigênio. Porque a proposta cristã é gerar nas pessoas incômodo. Aí vai dizer, como é que fala para um morto sair daí? Exatamente, é para gerar incômodo. É para dizer, você não precisa ficar aí. Não, mas eu estou até me acostumando, pois não se acostume com aquilo que cheira mal. O nosso casamento está no túmulo, cheirando mal, mas de alguma maneira esse se tornou nosso vínculo. Não se acostume com isso, sai daí, vocês não precisam viver assim.
Não, mas já tem 10 anos que nós estamos nessa vidinha. Pois vocês não foram criados para viver uma vidinha. Sai daí. Não, mas é porque tem um monte de coisa impedindo. Remova todas as pedras que possam impedir vocês dois de viver uma vida feliz a dois. Aí vai resolver tudo? Não, o pastor dos casais aqui já falou hoje que não vai resolver tudo, eu não vou ser contra ele. Não resolve tudo. Mas nenhum casal precisa ficar dentro de um túmulo escuro, cheirando mal, arranjando justificativas para não encarar processos, assumir responsabilidades e viver uma vida, pelo menos, mais leve e mais sincera. Quando Jesus disse para Lázaro, sai daí, teve um significado. Que bom que essa história continuou e chegou até a tua vida hoje, porque para a tua vida tem um outro significado. Eu pergunto, qual é? Qual é o túmulo que você se enfiou e que você, ao invés de levantar, você arranja desculpas para dizer, não, mas até que é bom, porque é escurinho, quente, dá para dormir. Mas é um túmulo, tem cheiro de morte, não tem esperança, não dá para ver o dia de amanhã. E mais, você não foi criado para isso. A existência humana, a vida humana é especial demais para a gente se enfiar em cavernas e ficar arranjando desculpas para não viver bonitas transformações. Sabe o que a nossa zona de conforto gera? Ela gera uma outra coisa. Uma zona de conforto teórica. O que é isso? É quando você tem todas as respostas na ponta da língua, quando é confrontado a respeito de alguma coisa. Pô, a gente também é bom em fazer isso. Por que você não sai daí? Tem 35 respostas do porquê você não sai daí. Todas elas para justificar para você não mudar de lugar. E dá um trabalhão fazer essa lista. Pô, se dá um trabalhão fazer essa lista, por que você não usa essa força para levantar e mudar de lugar? Respirar outros ares. Não se submeter a processos de morte. Porque no cristianismo nós somos convidados a exatamente não aceitar a morte como a última palavra nos processos da nossa vida. Existem coisas que morrem? Sim, claro, faz parte da vida. Tudo? Não, tudo é muita coisa. Existem coisas que não morrem, nós matamos, quando poderíamos gerar vida. Então eu acho muito legal, porque Jesus para na porta do túmulo de Lázaro, e ele simplesmente diz, Lázaro, levanta. Quem é que tem que levantar? Lázaro. Quem é que tem que sair do lugar? Lázaro. Quem é que tem que tomar a atitude de agora? Jesus simplesmente libera Lázaro da morte. E agora? Agora é ele que levanta. Agora é ele que se mete. Jesus não vai lá, pega o Lázaro no colo e diz, vem cá, agora vem cá. Agora você faz assim, não. Ele libera. Lázaro, esse não é o seu lugar. Levanta e anda. Lázaro levanta e anda. Aí existe a participação comunitária, porque sempre nas curas tem participação comunitária. Porque a cura tem que salvar a comunidade e não uma pessoa. Jesus olha para as pessoas que estavam em volta, questionando e falando, e diz, agora vocês, liberem para que ele consiga levantar e andar. Agora vocês, aqui a comunidade. Ele já entendeu que ele não precisa ficar morto, que a vida dele não precisa ficar presa aí nesse buraco. Ele já levantou, mas ele está preso, vocês estão vendo? Então vocês que são a comunidade, façam de tudo agora para essa pessoa de fato conseguir viver livre e tocar a vida dela para frente. Jesus faz o que com Lázaro? Traz à memória aquilo que pode nos dar esperança. O quê? Que na nossa vida a morte não tem a palavra final, porque nele nós temos vida e vida em abundância. Quais são os processos de morte que você está vivendo? Quais são os túmulos que estão ao redor da tua vida? Quais são os processos que estão lá encarcerados, presos com tampa? E que você achou melhor não mexer mais? Você quer melhor nem mexer. Por quê? Porque dá trabalho, dá muito trabalho. Viver dá um trabalho danado. Ficar arranjando desculpa também. Ficar de braços atados também. Ficar arranjando desculpas também dá um trabalhão.
Já que dá trabalho, vamos fazer trabalho, vamos gastar nossa energia com aquilo que vai gerar um amanhã diferente. E não vamos ficar gastando energia com aquilo que vai ser, o amanhã vai se tornar o quê? Uma repetição enfadonha do dia de hoje. Você está gastando sua energia para quê? Para se acostumar com essa caverna, e amanhã? Amanhã é caverna, e depois de amanhã é caverna também, e depois é túmulo também, túmulo, e a vida passa, e a gente passou a vida dentro de cavernas, escondidos, cheirando mal, gastando energia. Quando eu poderia ouvir a voz de Deus, porque quem levanta e anda está fazendo alguma coisa que a gente busca tanto na vida, chamado vontade de Deus. Isso é a clássica busca do religioso. Não, mas é porque eu estou buscando a vontade de Deus. A vontade de Deus, levanta e anda. Isso foi o que Jesus disse para Lázaro. Não, eu quero saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. É que você não fique se vitimizando em buracos escuros. É que você dê para a sua vida um significado, um sabor diferente daquele que você está vivendo hoje. Jesus promove a ressurreição dos vivos quando ele chama Lázaro para fora. E dá um recado para mim e para você. Olhe para os seus processos de morte com olhos de ressurreição, porque a ressurreição é possível. Os sonhos que você perdeu, eles são possíveis de serem ressuscitados. Ah, mas os sonhos não podem ser ressuscitados, mas o sonhador que mora dentro de você pode. Você pode sonhar outras coisas. Porque pior do que morrer um sonho é quando morre um sonhador. Talvez o sonhador morreu e Jesus está dizendo, sai daí e volte a sonhar, sonhe com outras coisas. Porque talvez o que produziu a sua morte foi exatamente os seus sonhos estranhos. Não se submeta. Seja bem rebelde com aquilo que não produz vida. Seja subversivo com essas acomodações. Qualquer maneira que ela seja apresentada. Não, eu estou assim porque isso aqui é vontade de Deus para a minha vida. Ah, então eu vou lutar contra a vontade de Deus, porque não pode ser. Porque não é vontade de Deus para ninguém se submeter a túmulos que cheiram mal. Não, esse aqui é o meu destino. Então olha nos olhos do teu destino e luta contra ele. Porque não pode ser o destino de alguém viver preso em lugares que cheiram mal. Jesus está nos chamando para sair desse espaço de vitimização, onde a gente fica sempre, mas é porque é assim mesmo, comigo é assim, comigo é sempre pior. No meu carro, quando furo o pneu, furam 2. E aí a gente vai arranjando todas as desculpas do mundo, não é porque comigo é assim mesmo. E Jesus está dizendo, para com essa culpabilização, vitimização, levanta e anda, desamata essas, porque talvez a pedra que está te prendendo é exatamente essa vitimização que não deixa você viver, para. E isso aí resolve assim, de uma hora para outra? Não, isso é um processo. Mas a primeira parte do processo chama-se obedecer aquilo que Deus está falando para você. Esse aí não é o teu lugar. Não se satisfaça em viver com remendos. Não se satisfaça a ficar fazendo remendo na tua casa. Se preciso for, destrua tudo e comece de novo, mas não faça remendos. Porque chega uma hora que a nossa vida é um Frankenstein, que a gente fica só dando jeitinho aqui, jeitinho ali e se acostumando com coisas muito esquisitas. Quando Jesus diz, sai daí, Ele está dizendo para você investigar o teu coração e pensar o seguinte, quais são as histórias que você está vivendo e que estão roubando a tua vontade de viver. Talvez a pergunta seja mais pessoal ainda. A tua maneira de viver, metaforicamente, faz a tua casa cheirar mal. Como é que você vive? A tua postura como pai, deixa essa casa como um túmulo. Pô, Vila, está pegando muito pesado. É isso aí mesmo. Então você precisa sair daí e mudar de lugar. Porque sim, a minha casa pode ser um lugar extremamente pesado por culpa minha. E pode ser um lugar extremamente maravilhoso por responsabilidade minha. Eu posso gerar vida? Posso gerar morte. O que eu preciso na vida, então, é ouvir Jesus dizendo, investigue esse lugar onde você está.
Pare de arranjar argumentos teóricos, pare de chamar de qualquer coisa. Levanta e muda de lugar. Mude suas lógicas, mude suas posturas. E não caia na famosa vitimização. Mas por que eu? Por que comigo? E sempre que alguém fala, mas Vili, por que eu? Eu aprendi uma outra ideia. Você pensar o seguinte, por que não com você? Você é melhor que alguém? Por que não com você? Por que não comigo? Ó dia, ó vida, ó céus, né? A hiena dizia. Por que comigo? Ué, por que não comigo? Eu sou um ser humano igual a todos os outros. A questão não é porque isso aconteceu comigo, a questão é o que é que eu vou fazer com isso. A questão é qual é o significado e qual é o sentido que eu vou dar a isso à minha vida. E com esse é o meu segundo ponto que eu encerro com você. Peça a Deus que o seu problema expresse quem Deus é, quem Ele é na sua vida. Quando as irmãs de Lázaro chamam Jesus para dizer que ele está muito doente, o que é que Jesus diz para elas? Essa é uma boa ocasião para mostrar a presença de Deus. Jesus e sua mania de fazer contrapontos e deixar a nossa cabeça a 1000 por hora. As coisas estão caindo, a casa está caindo, Lázaro está morrendo, e Jesus sai correndo. Não, Jesus está na boa, de boas. Ele só olha para ela e diz, essa é uma ótima situação para mostrar quem Deus é. Já disse 1 milhão de vezes que eu não sou dessa linha que acredita que problema é bênção disfarçada, porque quando eu era criança eu ouvia muito isso, né? Problema é bênção disfarçada. Eu estou fora. Problema é problema. E é ruim. Isso aí é neurolinguística gospel para justificar nossas zicas. Problema é bênção disfarçada. Fosse assim, a gente estava cheio de bênção, porque tem problema aí. Ou o inverso, né? Abro mão das bênçãos e não tenho mais problema. E pronto, resolveu tudo. Não, problema é ruim, desorganiza a nossa vida, deixa a gente triste, preocupado. Problema é problema. Mas, porém, todavia, contudo, todas as conjunções adversativas possíveis, para dizer que eu acredito que sim, processos doloridos podem expressar sim quem Deus é na tua vida. Dias difíceis podem, como uma condição, ser dias de testemunhos dos valores do reino de Deus na tua vida. Doença não é bom, afirmo como imperativo, não, doença não é bom, mas ela pode, dependendo da postura do doente, gerar coisas boas nela e nas pessoas que estão em volta dela. Vivi muito isso com a minha mãe. Minha mãe cuidou do meu pai durante 9 anos. Meu pai, com 52 anos, foi diagnosticado com mal de Alzheimer. 52 anos. Com 54 anos, meu pai não tinha mais condições nenhuma capacidade intelectual ou mental. Nenhuma. Ele nem me reconhecia mais. E minha mãe decidiu, durante esse tempo todo, ser a presença cuidadora de Deus na vida dele. Ela decidiu ser a memória dele. Ela decidiu ser o coração dele. E por várias vezes ela relatou que cuidar dele foi um ciclo do bem. Quando ela cuidava dele e sentia Deus cuidando dela. E que diversas noites, sozinha, ela e ele em casa, ele completamente senil, ela sentiu aquela brisa suave, porque a gente acha que Deus aparece em trovões, barulhos e bombas. Não, ela sentiu uma brisa suave, inundando o coração dela de paz, e Deus dizendo, você não está sozinha. Depois de 9 anos cuidando dele, depois que ele morreu, não me lembro se 6 meses, 1 ano depois, ela foi diagnosticada com câncer. E durante 8 anos ela lutou contra um câncer que deu metástase. E o câncer da minha mãe, ela transformou o câncer dela na possibilidade de mostrar quem Deus é na vida dela. Eu lembro uma vez que eu estava levando ela para fazer uma das centenas de sessões de quimioterapia que ela fez. E eu só reclamava, é uma sabedoria chinesa, né? Eu só reclamava dentro do carro. Ela indo fazer quimioterapia, eu não. Eu era o que reclamava. Não vou nem dizer o que eu falava, porque vocês vão ficar bravos comigo.
E depois de eu reclamar muito, ela olhou para mim e falou assim: Vili, com ou sem câncer, meu destino é Cristo. Então pouco importa. Eu sei para quem eu vou, porque eu sei de quem eu sou, porque eu sei quem está comigo nessas mortes que eu estou vivendo. E eu não vou deixar que a minha vida tenha sabor, cheiro mau de morte. Eu quero que ela expresse quem Deus é. E se ela expressa quem Deus é, eu tenho que ter vida e vida em abundância. Eu não gostei que minha mãe ficou com câncer e muito menos que ela morreu. Eu queria que ela estivesse aqui hoje. Preferia 1000 vezes. Minha mãe não tinha diploma e não gostava de falar em público. Mas ela tinha uma fé que fez ela gostar de viver. E fez ela viver de maneira tal a convidar outras pessoas a não permitirem que a morte dê a palavra final. Que a morte determine o destino. Que a morte determine a história. Para isso acontecer, o que a gente tem que fazer? A gente tem que passar a vida atualizando a história de Lázaro na nossa vida, atualizando a frase de Jesus para nós nos nossos processos tristes, doloridos, de angústia, de dor, Ele dizendo: sai daí, levanta, muda de lugar. Não, tem dias que é muito difícil disso acontecer, sim, claro. Não é para viver rindo, não. Mas é para viver pensando como é que eu posso fazer para que os processos mais tristes da minha vida possam expressar aquilo que eu digo que Deus é. Por isso que eu falei que às vezes a gente precisa fazer o exercício dolorido de pegar aquilo que eu tenho, as minhas posturas, com aquilo que eu acredito e colocar as duas coisas para conversar. E às vezes nessa conversa nós somos constrangidos, mas somos também desafiados. Nós somos até envergonhados, mas acredito que somos também estimulados a mudar de atitude, a mudar de postura e dar sentido àquilo que não faz sentido algum. É o Viktor Frankl, que ficou preso 3 anos e meio num regime absurdo. E o que ele fez? Ele deu um sentido para aquele período na vida dele. Cuidou para que outros campos de concentração não tomassem conta dentro dele e ele ficasse preso em novos processos de tristeza, de amargura, de angústia, de morte, de solidão. Nós aqui vamos viver no decorrer da nossa vida muitos processos doloridos, muitos processos tristes e alguns que não fazem sentido algum. São um verdadeiro absurdo. Mas nós podemos ouvir a voz de Deus, sabendo que o que nos separa dele é uma pedra. O que separava Lázaro de Jesus ali, era uma pedra. Então que eu e você temos sabedoria para saber que pedra é essa, que me separa da vida. O que é isso que me bloqueia de enxergar a vida? E que todas essas pedras sejam removidas e que a gente tenha a sensibilidade. Que é sensibilidade, porque às vezes a voz de Jesus ela é sensível, de ouvir Ele dizendo: levanta e anda, porque Deus é amor e bondade, e esse amor e essa bondade conspiram em teu favor. Amém?